Henri de Saint-Simon, ou Saint-Simon, eu não sei qual que é a pronúncia correta deste autor, mas o fato é que ele é de 1760 a 1825 e o nome que eu tenho aqui no livro é Henri de Saint-Simon, ou Saint-Simon. Estou construindo uma playlist aqui no canal sobre história do pensamento econômico, apenas uma introdução, e o livro-texto que eu estou utilizando é este aqui, ó. É um pequeno livro do Hunt, é um livro que tem um viés socialista, então por isso que eu disse que é apenas uma playlist de introdução. Eu não acho justo trazer uma história do pensamento econômico com um viés, que é tão enviesado assim, na verdade, né? E também não é o viés que eu tenho maior interesse, inclusive, porque eu não sou socialista. Então, mas eu entendo que no Brasil, enfim, tem toda uma questão política, eu sei que no Brasil isso tem uma predominância. Então, estou no capítulo... Deixa eu dar uma olhada só o capítulo que eu estou aqui para a gente se localizar melhor. Eu estou no capítulo 5 já deste livro, que tem como título As Doutrinas Socialistas e a Revolução Industrial. Então eu já gravei diversos vídeos, tá bom? E os últimos que eu gravei foram sobre os principais socialistas pré-marxistas. Então eu já gravei sobre Gerhard Winstling, 1609. Já gravei sobre Gracchus Babeuf, 1760. Que é o que foram aqueles pré-socialistas ali, ou então os principais socialistas pré-marxistas, na verdade, não pré-socialistas não, pré-marxistas, franceses. E aí, depois eu tratei sobre William Godwin, 1756, aí já no contexto inglês, pré-marxista inglês. E hoje, então, o Saint-Simon. Então, vamos lá. Eu não sei se vou conseguir terminar todo o texto dele, deixa eu dar uma olhada quanto que tem de texto aqui. Bom, vamos fazendo acompanhamento do texto e aí a gente vê como que isso vai se dar. Então vamos lá. O Henri de Saint-Simon, 1760 a 1825. Ele ocupa também um lugar importante na história do socialismo. Lembrando, ele é um pré-marxista. Na realidade, suas posições o aproximavam muito mais dos radicais do Partido Tory do que os socialistas. Então existia um Partido Tory que era ainda mais radical do que os socialistas em si. Provinha de uma família de nobres arruinados. Engraçado que eu já notei que isso é um certo padrão aqui em todos os que já apareceram por aqui, quase todos. E em suas obras nota-se um desdém tipicamente aristocrático pelo egoísmo antissocial do capitalista abastado. Num estilo ferino, desancou os ricos que viviam na ociosidade, à custa do trabalho dos pobres e que em nada contribuíam para o bem-estar social. E aí tem uma citação dele que eu quero fazer a leitura. Suponhamos que a França preserve todos os homens de gênio que possui no campo das ciências, das artes e das profissões e tenham a infelicidade de perder no mesmo dia Monseigneur, irmão do rei, e os demais membros da Casa Real. Suponhamos que a França perca ao mesmo tempo todos os grandes funcionários da Casa Real, todos os ministros, todos os conselheiros do Estado, todos os principais magistrados, marechais, cardeais, arcebispos, bispos, vigários gerais e cônegos, todos os prefeitos e subprefeitos, todos os funcionários públicos e juízes, e para finalizar, 10.000 proprietários entre os mais ricos, que imitam o estilo de vida dos nobres. Tal infortúnio certamente traria grande consternação para os franceses, que são um povo bondoso e incapaz de encarar com indiferença o desaparecimento de um número tão grande de compatriotas. Entretanto, a perda desses 30.000 indivíduos não acarretaria nenhum prejuízo político para o Estado. Então aqui é uma citação dele que a gente observa realmente que ele tem em seu discurso um ponto de vista bastante extremista, radical. Né? Na verdade, todos os pensadores que eu trouxe até agora, ou os ideólogos, posso até usar essa palavra, eu sei que num contexto socialista tem outro sentido, mas aqui para mim são ideólogos de certo modo também. Todos eles são, pelos que eu vi até o presente momento, todos têm uma linha radical assim mesmo. Saint-Simon foi o primeiro a ressaltar a eficiência dos grandes empreendimentos industriais, olha só, propondo inclusive que o governo intervisse na esfera da produção, na distribuição e do comércio, visando a promover o bem-estar das massas. Então ele tinha como uma ideia básica aqui que o governo intervisse nos empreendimentos industriais, propondo que o governo tivesse influência inclusive sobre o que produzir, né, sobre na esfera da distribuição e do comércio, visando a promover então esse bem-estar. Admitia a propriedade privada, diferente de outros pensadores que eu já trouxe aqui, ele admitia a propriedade privada e seus privilégios, contanto que fossem usadas no interesse das massas. Muitos de seus seguidores assumiam posições mais radicais. Deixaram grande quantidade de libelos e livros denunciando os abusos do capitalismo, atacando a propriedade privada, o direito de herança e a exploração econômica. É engraçado também que isso é uma outra
é uma outra coisa que está sempre aparecendo nos pensadores socialistas. Eles são sempre contra, na maioria das vezes, a propriedade privada, em certa medida, e são sempre contra o direito da herança também. É engraçado, né? É bem curioso isso. Exigiam que o Estado assumisse a propriedade e o controle do processo de produção e o administrasse em proveito do povo. De Saint-Simon, ou Simon, e seus discípulos, o socialismo herdou a ideia de que uma economia socialista, o governo deveria assenhorar-se da administração da produção e da distribuição. Então essa ideia de planejador central na economia provavelmente começa a partir de Saint-Simon, principalmente com essa administração da produção e também da distribuição, porque toda produção ela tem um input, um processo de transformação e uma saída. E essa saída depois que você já tem o produto final, você precisa distribuir. Então aqui ele propõe a administração da produção em si, desse processo que eu mencionei, entrada, transformação e saída, e também a distribuição. Muitos outros socialistas tiveram atuação destacada na primeira metade do século XIX. O francês Charles Fourier, deixa eu dar uma olhada, isso aqui a gente já não acabou. Deixa eu ver se vale a pena entrar no Fourier hoje. Não, com certeza não, porque cada vídeo é um autor, né? Nossa, foi um texto mais curto do que eu imaginei, na verdade. Rapaziada, então eu vou parar por aqui. O Charles Fourier, realmente os próximos textos são dele. Então eu vou deixar para o próximo vídeo. No vídeo de hoje eu tratei sobre Saint-Simon, que basicamente trouxe essa ideia inicial de que numa economia socialista, ou seja, em que há um planejador central, há que se principalmente focar em administração da produção e da distribuição. Lembrando que nesses primeiros anos aqui, nós estamos falando dele de 1760 a 1825, o contexto é um contexto industrial ali na Europa, né? Seja na França ou seja na Inglaterra. Eu fico por aqui. No próximo vídeo eu quero tratar sobre Charles Fourier. Esse eu já ouvi. Bom, o Saint-Simon também já ouvi falar bastante, né? Vamos ver se ele vai ser mais um radical como os outros, ou seja, uma pessoa violenta em outros aspectos, seja físico ou não, como os outros. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Caso você tenha interesse, vou deixar aqui no final o vídeo que eu gravei sobre o William Godwin, que foi o vídeo anterior. Valeu!